Tá saindo o violão aí? Tá. Ok. Cantar uma que todos saibam, né? Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia nasce, pelo sol que desponta em minha janela, com seus raios e abraços de amor. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, pelo corpo, instrumento divino do bem, no trabalho em busca da paz, pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Pessoal, mais uma vez, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Tem sido toda quinta-feira um dia de muita alegria, né, para os nossos corações, quando a gente tem essa oportunidade de estar com companheiros de várias casas da nossa região. Eu vejo aqui que nós temos até de Itaperuna hoje, né, também. Depois eu vou identificando se tem outras cidades. E que sejamos todos bem-vindos, né, que aproveitemos esses momentos. Eu escolhi para a gente ler uma página que está no livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, Tendo Medo. E tendo medo, escondi na terra o teu talento. Mateus 25, 25. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Receber a mais reduzidas possibilidades de ganho, contar apenas com um talento e temer a lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica. Há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade
alegando o medo da ação. Medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. Eu acrescento, medo da pandemia. E alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriqueça com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Eu gostaria de pedir a Suzana para fazer, Suzana da Escola de Jesus Cristo, para fazer para a gente a nossa prece inicial. Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, estamos aqui com sentimento de imensa gratidão por oportunizar esse encontro fraterno em que buscamos aprimorar os nossos conhecimentos, a fim de que, Senhor, possamos vencer, mesmo que a passos trôpegos na estrada, o medo que ainda trazemos com todos nós. O medo, a insegurança, principalmente, como a Daísa falou, em tempos da pandemia. Assim te pedimos, Senhor, que nos fortaleça o nosso espírito e nos dê a esperança de dias melhores, porque sabemos que o desamparo não existe e o Senhor está conosco e permanecerá até o final dos tempos. Que assim seja. Pessoal, vamos lá, aquelas nossas orientações. Nós vamos ter 2 entradas de 40, né, porque o Zoom gratuito cai. A gente tem o chat aqui embaixo, ou o bate-papo, vocês vão observando aí. Vocês podem fazer perguntas por escrito aí, né? Ou até mesmo solicitar a palavra daqui a pouco. Normalmente nós estamos fazendo assim: os facilitadores falam durante 20 minutos, mais ou menos cada um, e a seguir a gente vai para as perguntas, para poder ser uma roda de conversa realmente, onde as pessoas possam sanar as suas dúvidas. Importante a gente lembrar que a gente não vai dar conta em 2 rodas, 2 tempos de 40, resolver todas as nossas dúvidas com relação a esse tema, o homem perante seus medos. Evaldo já falou, e acredito que ele conversou isso com o Flávio, que se houver o interesse do grupo, a gente poderá até fazer um outro momento para continuar essa conversa. Então, não fiquemos ansiosos. Vamos até onde a gente conseguir. E é legal ficar dúvidas também, né? Porque aí a gente continua a pensar sobre o assunto. O nosso tema, então, da noite de hoje é o homem perante seus medos. Temos como convidados o Flávio Mussa Tavares, nosso companheiro, né, conhecido do Movimento de Campos, da Escola Jesus Cristo, também na vida profissional
a psiquiatria faz parte da sua vida, né? E o Evaldo, que é da Escola Maria de Nazaré, também está ligado a essa parte dessa área da mente, né, a psicanálise. Então, os dois vão trazer para nós, com certeza, reflexões bastante importantes, que a gente possa aproveitar, vibrando para os dois, né, para que eles se conectem à espiritualidade maior e a gente tenha uma roda bem rica para todos nós. Ok, gente. Começa comigo, então? Dá bola, Daísa? Passei a bola para você. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, um prazer imenso, né, estar com todos vocês. Eu não estou conseguindo ver todos na tela aqui. Flávio expôs muito bem. Somos todos aprendizes aqui, eternos viajantes, né, da evolução. Então, nenhum de nós aqui, nem eu, nem o Flávio, podemos seguramente dizer que estaremos aqui para ensinar algo a vocês. Mas, sim, para trocarmos ideias, conversarmos sobre esse momento que a gente está passando tão importante e que humanidade para nós, né? E que gera o nosso tema de hoje, o homem perante os seus medos, né? Então, inicialmente, eu começo a dizer que o medo ele é muito importante na construção do nosso psiquismo. E eu lançaria um desafio dizendo o seguinte: quem não tem medo, atire a primeira pedra. Não é verdade? Alguém, por acaso, não tem medo na vida? Todos nós temos medo. Porque o medo faz parte da lei da conservação da vida. Basta que algo nos ameace, seja pelo meio externo ou seja pelo meio interno, esse mecanismo de conservação nos coloca em alerta para que a gente possa tomar uma ação. Depois Flávio vai falar na segunda parte sobre a parte neurológica, né? Mas ele coloca o nosso organismo, nos coloca em estado de alerta. A gente fica imaginando se nós não tivéssemos medo, o que seria de nós? Certamente que talvez já tivéssemos desencarnado, né? Então, o medo ele nos impede de muitas coisas. Por exemplo, cito, se a gente está diante de uma situação perigosa, algo vai nos indicar internamente, vai nos sinalizar, vai nos dar um alerta, e através desse sinal do medo, a gente vai evitar, né, essa exposição que poderia ser letal para as nossas vidas. Então, é graças a esse mecanismo, que faz parte do nosso psiquismo, graças ao medo, esse medo controlável, esse medo que é aliado, que a gente consegue construir. E a gente lembra, aqui rapidamente, hoje eu estava ainda pensando sobre vários personagens do Evangelho que externaram seus medos a Jesus, né? E que Jesus enxergou de forma extremamente natural. Citamos, por exemplo, o caso clássico de Pedro, né, na negativa, nas três negações que ele faz, ele sente medo de ser identificado como um daqueles que fazia parte do grupo de Jesus. Um medo natural que ele experimentou, do qual ele fugiu, né, daquela situação, para que depois a Igreja do Caminho pudesse se perpetuar com a sua presença, né? Então, naquele momento da negação dele ali, é uma coisa quase que instintual. A resposta dele não é nem pensada. Logo ele responde: não, 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 eu não conheço, eu não tenho parte com ele. Não é? Foi um mecanismo de defesa dele ali, né, na negação, provocada pelo medo, que foi importante naquela hora. Paulo de Tarso.
Sentiu medo? Claro que Paulo de Tarso sentiu muitos medos, muitos. Os discípulos sentiram muitos medos. E Jesus, assim, presenciou esse aliado, se a gente for assim pensar, de maneira com muita naturalidade. Então, o medo ele está ligado, inicialmente, a um mecanismo de defesa, de conservação, da lei de conservação, que nos impede, naturalmente, se não o tivéssemos, de estarmos extremamente embaraçosos. Agora, o medo ele vai estar sempre atrelado, inicialmente, a algo em que a razão justifique. Freud, na sua obra, Sigmund Freud, no seu tempo, ele vai falar, quando ele vai tratar na sua 19ª obra, em que ele vai estar, está aqui a minha mão, o ego, o id e outros trabalhos, quando ele vai tratar da ansiedade, das fobias, da relação com o ego, ele vai estar tratando das questões do medo, muito importante. Então, ele vai dizer, por exemplo, que para a primeira tratativa da fobia é a gente trazer a pessoa para o estado do medo, porque a fobia ela é irracional. Se ela é irracional, imaginária, e vamos assim pensar, é um sentimento que se apodera, né, da pessoa a ponto de tirá-la do seu eixo, e a gente pode citar, por exemplo, aqui, um exemplo de uma fobia, por exemplo, o medo, uma zoofobia, medo de animais, por exemplo. O que uma barata pode fazer pelo seu tamanho, né? Alguém, um ser humano que tem, sei lá, talvez milhares de vezes o tamanho dela, que tem um poder, mas quem sofre do medo, por exemplo, da fobia pela barata, é capaz, inclusive, de se atirar numa ponte, né? De se jogar debaixo de um carro, de atirar todos os objetos que tem à sua frente. Por quê? Porque naquele momento, né, aquele bichinho que para nós, racionalmente, né, tratando a barata como um medo, diríamos, mas isso não faz nenhum sentido. Mas, no estado fóbico, a barata representa um monstro de um tamanho, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que o medo, quando sai do cerco, do controle, da racionalidade, não é? E toma uma desproporção no imaginário nosso, de algo estratosférico, incontrolável, dominador, paralisante, aí a gente já tem um quadro de fobia. Então, no momento que a gente está vivendo, por exemplo, hoje, acredito que todos que atendem na área da saúde mental, o que a gente está encontrando? Pessoas desenvolvendo pânico e desenvolvendo também fobias e também desenvolvendo outras características aí, como até hipocondria, por exemplo. Então, todas as vezes que o ego, que é a nossa face de relação com o mundo externo real, ele experimenta algo que ele não consegue dar conta, então ele sempre vai tentar um mecanismo de fuga, seja externa, encontrando um objeto para colocar essa culpa, por exemplo, uma fobia, um exemplo, ou uma hipocondria, né? Quando essa força libidinal se volta para dentro do próprio corpo, então ele começa a somatizar doenças que não tinha, sentir sintomas que não tinha, né? Então, o limite entre o medo e a fobia, embora a gente consiga caracterizar muito bem, mas é muito tênue. A gente pode, a princípio, pensar que tem um controle sobre algo e, de repente, diante daquela situação inesperada, a gente provocar um ataque histérico, né? Sair de si, perder todo o controle, fazer coisas que depois, ao olhar, a gente fala, como eu fui capaz de fazer isso, né? Ou seja, aquela força nos dominou,
né, tirou a nossa razão e a gente veio apresentar aí um surto, até um surto mesmo, né, diante de algo. Para nós que somos espíritas, é muito interessante, porque Freud, à sua época, embora ele tenha tido contato com a doutrina espírita à sua época, e eu costumo dizer, é muito importante que ele tinha um respeito muito grande a uma obra de Freud em que ele vai dizer, quando ele vai tratar, por exemplo, dos sonhos proféticos, em que ele vai falar do misterioso, ele vai dizer à sua época que existia um grupo de homens estudiosos, né, que davam uma versão diferente a sonhos, por exemplo. E ele vai ter a humildade de dizer que ele nunca tivera a oportunidade de experimentar tal coisa, mas que ele respeitava muito, muito, muito mesmo esses homens de ciência da sua época que se devotavam. E que se um dia ficasse comprovado que isto era verdade, a psicanálise não mudaria a sua fundamentação, a sua base, apenas se adequaria a isso. É muito interessante esse parecer de Freud. E eu digo isso porque existem muitos medos que nós temos que estão associados ao nosso inconsciente, que Freud chamaria à sua época de medos instintuais. Ou seja, a gente não consegue identificar o objeto, mas experimenta o medo. E você pergunta à pessoa, mas que medo é esse? Ela não sabe. Eu não sei dizer, mas eu experimento o medo. Não é? Então, gatilhos funcionam para que um medo interno, instintual, venha de forma muito forte nessas pessoas. Por que isso? Porque nós somos o conjunto de milhares de experiências antes do ventre. Se a nossa vida do ventre para cá ela já é algo assim espetacular no sentido de experiências registradas pelo inconsciente, vamos imaginar esse inconsciente profundo que traz as múltiplas personalidades que fomos e que somos, porque somos o conjunto delas. O esquecimento do passado, ele apenas nos faz esquecer os personagens, as situações, mas não nos tira a emoção que nós vivemos naquelas situações. Então, quando essas emoções são acionadas, então esse medo instintual ele vem de dentro para fora. E a gente não consegue, muitas das vezes, explicar, né, o porquê disso, porque a gente sente isso. Tanto Carl Gustav Jung, quanto Freud, quanto todos aqueles que migraram pela psicanálise, eles afirmam que o nosso contato hoje, no mundo de relação, ele se estabelece em menos de 5%, que o nosso consciente hoje representa menos que 5%, de que nós somos movidos pelo inconsciente. É interessante que Kardec, né, na obra espírita, vai dizer, quando vai perguntar aos espíritos se os espíritos influenciam em nossas vidas, e os espíritos vão dizer assim, muito mais do que vós podeis imaginar. Na maioria das vezes, são eles que vos dirigem. E como os espíritos nos dirigem? É uma questão muito interessante da gente pensar, não é? Porque, uma vez estabelecendo afinidade com eles, e eles conosco, eles conseguem ver coisas que nós não conseguimos esconder deles. Conseguimos esconder dos encarnados, mas não deles. Então, se através do pensamento e do sentimento nós criamos formas pensamentais, com emoção, e Kardec vai, à sua época, dizer, né, do fenômeno da ideoplastia, da criação de imagens pensamentais, vai dizer que
o perispírito emana cores, emana odores. Então, os espíritos, uma vez estabelecendo o contato perispirítico conosco, eles vão descobrir esses medos, muitas das vezes, que estão escondidos, muito bem escondidos para nós, né? O ego esconde muito bem para os nossos irmãos encarnados, mas que eles vão ter acesso e somente o que eles fazem é estabelecer aí uma ponte de conexão e assolar e acionar aquilo que nós já trazemos. Então, muitas perturbações espirituais, elas vão estar linkadas aí, muitas perturbações espirituais vão estar linkadas, né, através desses medos. E esses medos, muitos, quase sempre, sobretudo quando são ligadas à estrutura do inconsciente, vão estar ligadas à questão das culpas. Portanto, assim, quando Jesus disse que era fundamental que nós amássemos ao próximo como a si mesmo, ele trabalhou como um grande terapeuta, como o maior de todos, né? Porque existem muitas coisas que nós não nos perdoamos e guardamos dentro de nós uma culpa muito grande, velada, escondida, né? E aí, em muitos processos obsessivos, esses espíritos vão acionar esse estado aí latente da culpa, né? E aí Freud não vai dizer a sua época, mas o espiritismo vai dizer. E aí então aparece esse medo enorme de novamente ter o encontro de frente com aquilo que nós evitamos. Adais, quanto tempo temos ainda? Seu microfone está desligado. Para você, naquela ideia, né, de roda de conversa, seu tempo já está. Opa, então ficou um petisco aqui só, né? Já vou passar para o Flávio. Então fica assim esse início para a gente entender que primeiro o medo está dentro de uma ordem natural, dentro da lei de conservação, ela faz parte do indivíduo, né? E faz parte, se não fizesse a gente teria perdido, né? Mas falarmos também sobre esses medos interiores, esses medos dos quais a gente não consegue identificar um objeto, né? Sobre essa ligação desse medo, desses medos, a questões internas do psiquismo e, sobretudo, aquelas voltadas para a nossa existência pretérita. Eu paro por aqui, porque depois nas perguntas a gente vai poder estar falando um pouquinho mais. A ideia é os facilitadores provocarem, né? Para que os companheiros também participem. Então, nós vamos passar agora para Flávio, para que ele tenha a participação dele na exposição. E os companheiros que quiserem já ir elaborando suas perguntas, podem colocar no chat, né, o bate-papo aí, ou até mesmo pedir a palavra depois da exposição dos dois. Boa noite, gente. Foi muito bom. Parabéns pelos idealizadores dessa proposta, né? Isso é muito bacana, né? A gente sente essa sede, né? de estar junto, né? E acho que um dia lá na espiritualidade nós vamos nos comunicar assim, né? Já que uma grande parte das pessoas que está aqui, pelo que eu estou vendo, a faixa etária, já via a comunicação assim quando a gente lia as historinhas dos Jetsons, né? O Jetson dentro de casa, jantando, e o patrão dele gritando com ele para ir para trabalhar, e a gente, nossa, que bacana, o patrão falando com ele pela televisão, e hoje nós estamos falando com todo mundo assim, igual aos Jetsons. E eu queria, assim, começando, falando assim, que estar reencarnado é um negócio completamente complexo, né? Porque
uma parte de nós é só a estrutura biológica. E aí, isso aqui que eu desenhei, que eu não vou ficar falando muito nisso, não, mas vou tentar. Quase não dá para ver, não, mas é assim, o hipotálamo, a hipófise e a suprarrenal. Né? Esse eixo que faz com que o estresse, o mecanismo de estresse funcione, e quando a gente fala estresse, todo mundo pensa assim, estresse é a pessoa nervosa. Não, estresse não tem nada a ver com nervosismo. Estresse tem a ver com um mecanismo de defesa natural, de luta e fuga. Para haver luta e fuga, precisa haver uma grande liberação de energia extra. E essa liberação de energia extra se dá através de liberação de cortisol plasmático, que é a suprarrenal que faz. Né? E ela faz por quê? Porque o hipotálamo sente, manda a ordem para a hipófise, né, para a parte adenohipófise. A adenohipófise manda o hormônio para a suprarrenal, dá aquela explosão. Né? E isso é a base funcional de todos os transtornos chamados fóbico-ansiosos. Né? Todas as Tô ouvindo? Peraí, Tá ouvindo? ainda não, deixa eu ver, parece que É porque ninguém tá falando. Daí está sem microfone. Tá. Opa. Gira, uma olhadinha lá para mim. De repente, voltar no mesmo link. Botei lá. Ah, ótimo, obrigada. Acho que Carlos voltou também. de novo. Agora voltou. Engraçado, né? Não é caro não, hein, criança? Isso não é caro não, hein? Isso não é caro não. Podia todo mundo juntar e pagar cada um R$5 ou R$1 e pagar o Zoom. É uma ideia, Flávio. O Zoom também precisa viver. O Flávio, o CERJ tem feito com sala de 500 pessoas, eles pagando. Bacana. Aí, Bacana. pessoal, uma ideia aí, ó. Vambora, galera, faz a caixinha aí. Mas aí, eu estava dizendo assim, que o corpo é responsável pela emoção. Então, tem uma mensagem que eu acho assim, maravilhosa que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é, com licença, uma mensagem de Hahnemann, que está no... Ai, ai, ai. Bem-aventurados os mansos. Ô, Flávio. Brandos e pacíficos, ó. Flávio. Brandos e pacíficos. Flávio. Oi. Evaldo. Dá só uma esperada um pouquinho só, tem bastante gente voltando ainda, senão vão perder a tua fala. Só um tantinho. Tá faltando 5 pessoas só. Uhum. Tá bom, daí. Nós tínhamos. Ó, Evangelho segundo o Espiritismo, todo mundo vê no capítulo 9, item 10, é uma mensagem de Hahnemann. E ele fala uma coisa aqui que é exatamente isso que nós estamos falando. Ele diz
que o corpo pode ser colérico, ele se baseava, né, Valdo, numa teoria pré-freudiana, que era lá de Hipócrates, que eram os fluidos orgânicos que davam o temperamento. Então, assim, tinha o colérico, fleumático, linfático, bilioso. Então, assim, ele diz que mesmo que a pessoa esteja num corpo colérico, quer dizer, um corpo que dá origem a pessoa ter raiva, explodir assim à toa, ficar, né? Se o espírito não for, não vai rolar a raiva, ele vai ser manso. E se um espírito furioso reencarnar num corpo fleumático para poder não dar margem a ter cólera, a ter o acesso de raiva, ele vai ter, mas não vai conseguir fazer quando ele podia fazer do jeito. Então, assim, a reencarnação vai dando, né? Então, o corpo, as emoções são do corpo, o sentimento é do espírito. É diferente sentimento e emoção. Por isso que eu falo assim, quando espírita, já que nós estamos só espírita aqui, a gente pode falar, gente, espírita é complicadíssimo. Espírita é muito complicado, porque ele tem vergonha de falar diante de um médium, um psicólogo, que ele fica com raiva. Não, você não fica com raiva nem medo, não. Você é um ET. Claro que fica com raiva e medo, porque fazem parte desse circuito biológico. E a raiva e o medo são estruturas naturais do corpo, né? Ele pode não dar vazão de uma forma tão robusta, né? Mas ele vai ter, porque faz parte da sobrevivência. Então, assim, já que Evaldo falou no inconsciente, né, tem uma mensagem, de uma poesia linda de Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos, como todo mundo sabe, foi o poeta assim, que mais escreveu no Parnaso de Além Túmulo. E é o menos compreendido, né? Porque ele queria mostrar a autenticidade de quem ele era. Eu sou o Augusto mesmo. Então, a subconsciência, é interessantíssimo, porque todo mundo depois pode ou pegar o Parnaso ou abrir no Google, que logo aparece. Tem até, no Google tem pessoas recitando esse poema e tem pessoas cantando esse poema, que não é fácil, né? Mas ele diz assim: assim, a inconsciência prodigiosa, que guarda pequeninas ocorrências de todas as vividas existências do espírito que sofre, luta e goza. Ela é a registradora misteriosa do subjetivismo das essências, consciência de todas as consciências, fora de toda sensação nervosa. Câmara da memória independente, arquiva tudo rigorosamente, sem massas cerebrais organizadas, que o neurônio oblitera por momentos, mas que é o conjunto dos conhecimentos de nossas vidas estratificadas, como Evaldo lembrou agora há pouco, né? Realmente é o nosso passado, ele está no perispírito. Então, assim, cada um de nós tem uma superposição. Ó, perispírito, corpo, as emoções corporais, os sentimentos e os propósitos estão registrados no projeto da nossa reencarnação, que está no perispírito, né? Nem tudo que o perispírito consegue transferir, né? E nem tudo também ele consegue bloquear, né? Nem todos os desejos, nem todas aquelas vontades férreas, né, do passado que estão ainda presentes. E o medo, nas suas diversas formas, como a raiva, aparece nesses momentos, né, em que nós queremos alguma coisa e, na tentativa de querer, nós externamos nossa raiva, e quando nós entramos naquele medo, naquela paranoia de perder, né? Então, assim, isso é muito complexo. Esse mecanismo biológico é só para explicar que realmente o corpo tem medo.
corpo tem. Quando libera esse cortisol, o medo e a raiva está solto, né? É claro que o consciente, o espírito, né, que é o princípio inteligente, ele pode coordenar, ele pode gerenciar isso aí, mas ele vai ter que gerenciar, porque o hormônio é biológico. Mas falando um pouquinho desses tipos, né, eu vejo muita confusão. Falei essa parte do perispírito, né, e falar agora um pouquinho da confusão que se faz entre medo, fobia e pânico, né? Medo é um nome genérico, né? Geralmente, o medo tem o objeto indireto, né? De que, né? É isso? O professor de português pode levantar a mão? É indireto? É, Daís? Medo Eu de... acho que tá? Que eu não medo sou de da área, quê? Né? A Gisele está falando alguma coisa aí. É o quê? Fala aí, Gisele. Sou das exatas, mas é indireto. Se está Medo completando de o quê? substantivo medo, é um complemento nominal. Ai, Ai, Marilzinha salvando eu nossas nunca vidas. soube o que é esse Marilzinha negócio. Não, salvou a pátria. meu Deus. Eu nunca soube de complemento nominal com o meu irmão. Vamos pular essa parte, então. Então, medo sempre tem que ter, segundo Marilza, um complemento. Tem que ter um complemento. Medo de alguma coisa. Fobia também. A diferença do medo e a fobia, então, é que o medo teria, sim, uma certa lógica. Por exemplo, o medo do cachorro, né? É claro que não precisa ter medo, você está na rua e tem um cachorro rugindo, todo mundo normalmente vai ter medo. Se a gente não tem um guarda-chuva na mão para espantar ele, a gente vai ter medo. Então, isso é um sentimento natural, porque ele pode ameaçar a nossa integridade. A barata, como Evaldo falou, ela não ameaça a nossa integridade, mesmo que ela voe, como diz outro, a barata avua, mas mesmo que ela voe, ela não ameaça a nossa integridade, ela pode ameaçar, sim, o nosso, dá uma sensação de desgosto, né? de nojo, né? Mas a integridade mesmo ela não ameaça, então é fobia. Então, o medo irracional, desculpe as pessoas que têm medo de barata, mas é irracional porque ele não é pautado no juízo crítico, é pautado assim, numa coisa assim, misteriosa. Então, assim, ele é fobia, né? Então, as pessoas têm várias fobias, tem claustrofobia, agorafobia, que é aquele medo da pessoa entra num lugar, a pessoa tem que saber onde é a saída. Se a pessoa não sabe onde é a saída, a pessoa... Né? Então, tem gente que vai a casamento e fica no final. Assim, eu tenho que ficar no final porque qualquer coisa eu estou pertinho da porta. Né? Tem gente que... Show, gente! Show! No tempo que podia. Né? Como que a pessoa tem coragem de ir num show? Né? Eu nunca tive assim, essa agorafobia, mas de show eu tenho medo. Pelo amor de Deus. E pânico. Pânico é uma coisa que não tem complemento nominal. Pânico, eu tenho pânico disso ou pânico daquilo. Não existe pânico disso nem pânico daquilo. Pânico é simplesmente a reação fisiológica dos medos e fobias. Então, o quadro de pânico, ele pode ser uma reação psicofisiológica, porque ele faz uma liberação de cortisol rápida, abrupta, e aquilo produz taquicardia, falta de dispneia, né? E às vezes produz assim, um suco gástrico enorme, a pessoa fica enjoada, aquilo sobe, dá aquela azia, dá ânsia de vômito. Então, é um quadro assim, horroroso. Dores, né? Então, mas o pânico, ele não necessariamente acontece sincrônico com o agente causador. O pânico pode vir por causa de uma memória, e essa memória é aleatória. Não tem aquela randômico? A pessoa bota na função random para ficar aleatório, para não ficar ouvindo sempre as mesmas músicas. Aí bota na função random, para poder cada hora ouvir uma música diferente, senão a gente fica igual antigamente a gente ouvia o LP, todo mundo sabia, já ia cantando outra música antes de começar, porque todo mundo já sabia a ordem. Na função randômica, não, a gente nunca sabe a ordem que vai, porque vai, pelo menos, tira aquele negócio enjoado da gente já saber a ordem das músicas. E o pânico, ele é randômico, né? Ele é aleatório, ele vem
às vezes, na hora mais imprópria, na hora que a pessoa está vendo televisão, na hora que uma pessoa está tendo uma relação, entendeu? Tudo dispara e pronto. Não é porque aquilo causou, é porque o processo é randômico mesmo. E pode ser de origem traumática, né? A pessoa não sabe, mas às vezes uma causa auditiva, olfatória ou visual estimulou o cérebro na área traumática de 20, 30 anos atrás. Isso acontece com crianças que ouvem música que estavam tocando na hora que elas sofreram uma violência sexual ou um abuso sexual, né? Ou uma coisa que elas não entenderam o que era, mas que as deixou assim incomodadas, né? Muita criança é abusada sem saber que está sendo abusada, mas ela sabe que aquilo não é normal, porque a pessoa manda ela ficar quieta, diz que não pode contar, né? Então aquilo ali, se tiver uma música de fundo ou um cheiro, né? Se naquele lugar que ela está tem algum cheiro de alguma planta, de alguma coisa, até um cheiro, pode ser até um cheiro agradável, aquilo registra lá e aí, quando acontece mais tarde, muitos anos depois, vem o reflexo de Pavlov, né? Estimula, pum, aí vem um quadro assim de psicofisiológico. Então, pânico, não existe pânico de quê? Pânico é simplesmente a explosão de cortisol no organismo. Eu acho que era isso, né? Eu lembrar só um pensamentozinho de Platão, que Platão falava uma coisa muito interessante, que a gente não pode nunca punir as crianças porque ela tem medo, porque a gente deveria punir os adultos, as crianças com medo do escuro. Ele fala assim, não devemos punir as crianças porque têm medo do escuro. Nós deveríamos censurar os adultos que têm medo da luz, né? E isso aí é justamente a nossa situação, né? Nós temos medo, né? Erich Fromm, né, que é um psicanalista também, judeu, dizia que é medo à liberdade, né? Nós temos medo da liberdade, nós somos pássaros ainda e temos medo de alcançar essa liberdade. E agora vamos deixar para a roda de perguntas, senão não vai ter terceiro tempo. Vamos lá. A gente tem já, que eu estou vendo aqui, 2 perguntas. A primeira está direcionada para Evaldo. Mas depois, se o Flávio também quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Se possível, solicito uma breve abordagem, tem que ser breve mesmo, acerca da terapia das vidas passadas, como um dos meios utilizados no tratamento do medo e das demais fobias relacionadas ao medo. Evaldo, então, por favor. Vamos lá, vamos tentar ser breve. O acesso às memórias através da TVP, né, Terapia das Vidas Passadas, que se dá através da hipnose, não deve ser feita por simples curiosidade. A pergunta aí está relacionada a uma fobia. É possível se tratar de fobias, terapeuticamente falando, sem fazer regressão de vida passada, né? Isso é comum no meu dia a dia, eu acredito que de Flávio também. Quando a gente vai trabalhar do ventre para frente as memórias, a gente vai descobrir, e isso, inclusive, eu me respaldo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo em que Kardec vai tratar das aflições atuais e anteriores. Ele vai dizer que a maioria dos nossos sofrimentos advém da nossa existência atual. Então, muitas das nossas fobias estão associadas às memórias que nós encobrimos por mecanismo de defesa, né? Mas que podem estar nessa vida atual. Portanto, a regressão a terapia de vida passada, através da hipnose, a regressão da existência passada, ela vai funcionar para aquele paciente cuja fobia não foi encontrada nessa atual existência, não é? Como o fator que a traumatizou. E é feito em ambiente terapêutico,
por um hipnoterapeuta formado, capacitado, que vai saber conduzir. Necessariamente não é um espírita que vai fazer, né? É interessante que eu até posso dizer que eu estou fazendo curso de hipnoterapia, né? E muitos fazem. Para o hipnoterapeuta, pouco importa se foi a vida passada ou não. O que importa é a memória, é a emoção guardada na memória. E como é que se faz o tratamento? Quando se chega a essa memória traumática que está gerando essa fobia, então há uma ressignificação, há uma troca de emoção desse trauma, terapeuticamente falando. E quando isso acontece, quando esse nó é desatado, então a fobia desaparece. Ok? Flávio quer acrescentar algo? Não, acho que está bem colocado. Infelizmente, entra muita curiosidade, né? E Evaldo também sabe que muitas pessoas são histéricas, né? E pode manifestar conteúdo inconsciente achando que é do passado, né? Infelizmente, é o que a gente vê em reunião mediúnica, muitas pessoas que não são médiums e querem manifestar um fenômeno mediúnico, né? Infelizmente, é mais ou menos isso. Que acaba sendo anímico, né? É anímico, né? A gente tem mais uma pergunta aqui. Como vencer nossos medos em tempo de pandemia? Deixa para o Flávio aí. Pode falar. Flávio. Deixa com o Flávio essa. Eu acho uma coisa assim, muito interessante essas coisas. Realmente, nessas fases assim, onde a condição externa é mais forte do que as condições internas, tudo muda, né? Porque quando a vida segue seu curso mais ou menos natural, né? Ninguém pode dizer que nós vamos voltar ao normal, porque aquilo não era normal, né, gente? Aquilo que a gente vivia não era normal, né? Então, assim, não é que nós queiramos voltar ao que era antes, que é evidente que não volta mais. Mas, assim, quando essas circunstâncias externas são menos assim gritantes, a gente sente mais, a gente ouve mais o que está dentro de nós. Quando acontece o contrário, o medo é lá fora, né? E de repente a tempestade está invadindo a nossa casa mental, a nossa casa emocional, realmente é uma coisa comum. Então, assim, nós estamos num momento em que as coisas são comuns. Alguém pode falar, por exemplo, assim, doutor, eu vim aqui porque eu tenho mania de limpeza. Claro que não tem mania de limpeza. Não tem, a pessoa não tem toque. Não é toque. Quem tem toque hoje em dia? Igualou todo mundo. Quem tinha toque fazia isso que todo mundo estamos fazendo agora. Então, nivelou, né? Então, a pressão externa igualou todo mundo em relação às obsessões de limpeza e medo de contágio, né? Eu acho que quem tem toque está bem confortável, porque ele está rindo da cara de todo mundo, né? Sempre teve as manias e as pessoas zombavam dele. Agora está todo mundo de mania. Então, assim, eu acho que em tempos de pandemia, eu acho que o que vale mais é uma coisa até que Gabriel Garcia Marques escreveu no livro O Amor em Tempos de Cólera, que eu não sei repetir aqui, mas é a questão do egocentrismo e do altruísmo. Entendeu? Nos tempos, desses chamados tempos que não tem, que as coisas estão correndo, nós somos mais egocêntricos. E agora não podemos ser egocêntricos. Não tem nada de dizer que é hospital particular, porque eu tenho plano. Não tem nada disso. Tem hospital particular, não tem plano de saúde, não tem nada disso. Né?
Mesmo porque uma política pública certa agora é de publicizar todos os hospitais. Desculpa falar assim, gente, porque eu acho que eu não nasci para ser assim, mas eu sou assim. Eu acho que não tem nada de Beda, Unimed, não. É tudo público, é tudo Ferreira Machado. Né? Por que a pessoa está no Titanic, na área do coisa, e pode ter um bote salva-vidas e o outro está lá no porão, não pode? Entendeu? Então não tem nada disso, não. O bote é para quem estiver precisando. É o que eu penso. É o que eu penso, né? Eu não quero ter direito que os outros não têm. Eu não me sinto à vontade de ter direito que os outros não têm. Eu acho que o certo seria isso, ó. Um governo responsável, ó, acabou. Está suspenso, todo hospital é público. Porque aí nós estamos, sim, eu fugi da pergunta. Eu fugi da pergunta. Mas eu acho que está no contexto. Porque se as pessoas têm medo também, nesse tempo, porque não tem acesso. De não ter. Ó, tem acesso, porque agora todas as UTIs são de todos, são de quem precisar. Então, assim, eu acho que isso aí diminui um pouco esse pavor também, né? Que fica em geral. Flávio, chegou uma pergunta aqui para mim. O que fazer, quando você falou do pânico, da síndrome do pânico, o que fazer quando começam os sintomas do pânico? Como que você orienta uma pessoa que vive isso? Quem tem já as reações fisiológicas pode tomar a medicação, procurar um médico tomar a medicação. Qualquer médico, não precisa nem ser psiquiatra, todo médico sabe como tratar isso, que é um tratamento assim, quase que padronizado. Mas assim, o fundamental é a pessoa fazer um tratamento, uma terapia, para ir superando, né? Ressignificando essas coisas, né? Ressignificando essas coisas no cérebro, né? Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu me interessei por um psiquiatra que foi também contemporâneo de Freud, chamado Viktor Frankl, porque eu tinha uma professora lá que ela era logoterapeuta e ela era do departamento de psicologia da faculdade, então ela gostava muito disso, tudo. E há pouco tempo eu li uma crônica da Doreen Contrey, nem foi crônica, foi um áudiozinho dela, ela falando que ela leu muito e gosta muito do Viktor Frankl, que é judeu, né, perseguido depois, tal. Ele não é contemporâneo de Freud, não, ele é posterior. A logoterapia era para ressignificar as coisas, né? Se a pessoa sente que naquele momento do terror, do pavor, de tudo, ela é útil para alguma coisa, ela pode ajudar alguém, né? Eu acho que esses grupos de ajuda mútua, eles tornam os pacientes em agentes, né? Eu acho isso até nas casas espíritas, toda pessoa que vai tomar passe tem que repensar isso também. Eu vim aqui como paciente, não, está errado, ele veio como agente, porque se ele ficar sentado lá, não prestar atenção na palestra, ficar comendo fandangos e na hora do passe não fizer uma oração, ficar conversando antes, rindo, olhando o celular, ele vai, ao invés de um passista ajudar ele vai prejudicar o passista. O passista lá com os chakras todos abertos, emitindo aquelas correntes de energia, e ele todo desorganizado. Se o passista não tivesse muito bem, ele pode receber um impacto daquela pessoa negativa, né? Então, assim, toda pessoa que toma passe é agente. Ele participa como agente do passe, não como paciente. E eu acho que numa hora dessa, quem tem pânico, quem está com medo, quem está com tudo, tem que pensar assim, o que eu posso fazer? E não pensar o que alguém pode fazer para mim, o que eu posso fazer? Então vamos respirar, vamos entrar nos grupos que tem aí que ensina a respiração, né? Respirar, o plano universal, tem até para criança existe, né? Bota o peixinho, glub, 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 né? Então, inspiração, chega na superfície, depois desce e expiração. Então, tudo isso, gente, é
coisas que a gente tem que aprender nessa época e fazer em conjunto, né? E em vez de fazer reunião de Zoom para beber, que o pessoal diz que o consumo de bebida aumentou 300%. As pessoas estão fazendo happy hour de beber assim no Zoom. Eu bebi, mas é água, sabe, gente? Isso aqui fica geladinho. Mas assim, as pessoas estão fazendo Zoom para beber e estão bebendo mais do que antes, com os bares tudo fechado. É mole? É grave, né? É grave. Agora, uma pergunta para Evaldo. Como mensurar se o medo que sentimos de algo é normal ou não? E se estamos sendo influenciados ou não? O medo pode ser fruto da forma como fomos educados? É uma pergunta bastante interessante. Primeiro, vamos por etapa, né? Vamos para a primeira pergunta, que são várias perguntas dentro. A primeira, Daísa, qual foi? Como identificar... Como mensurar se o medo que sentimos de algo é normal ou não? Olha, o conceito de normal é muito difícil, né? Mas vamos lá, o medo ele está atrelado a algo racional, né? Quando eu citei o exemplo da barata, por exemplo, uma pessoa que tem um medo, uma fobia, por exemplo, pela barata, e a outra que não tem, quem não tem vai dizer, essa pessoa é anormal, como é que pode? Viu o que ela fez? Ela quebrou tudo. Mas para a pessoa que tem uma fobia, né, a barata, ela vai representar ali, essa barata vai estar representando algo. Então, a identificação se ele é normal ou não vai estar muito ligado à questão se ele é racional, se faz sentido, né? Se faz sentido. O medo vai estar ligado a algo que a razão vai te responder se faz sentido ou não. Se não fizer, é porque tem alguma coisa encoberta aí. É muito interessante que, para a psicanálise, o objeto fruto do medo não significa, na verdade, o objeto real. Vamos lá. A barata, para quem sente medo de barata, pode estar ligada a um outro sentimento, que apenas a barata, simbolicamente, representa aquilo a ele. Tá? Não é que ele tenha medo do animalzinho barata. Não, numa terapia, no ambiente terapêutico, a gente vai descobrir, às vezes, uma angústia que o inconsciente simboliza, né, ou justifica ou transfere. A palavra transfere é melhor. Ela vai transferir para a barata. Mas a coisa está muito mais embaixo. Né? O medo está muito mais... A fobia está muito mais embaixo. Então, essa primeira parte, o medo vai estar ligado ao racional. Tá? O que não for racional, né, vai estar ligado... Continua aí, essa pergunta. Aí depois... E se estamos sendo influenciados ou não? Sim. Como mensurar isso? Beleza, uma das primeiras coisas importantes da vida do médium Chico Xavier, para quem viu o filme sabe disso, né? O que Emmanuel vai dizer para ele. Você quer trabalhar? Quer. Quero sim. Então, disciplina, disciplina, disciplina. Disciplinar significa também se conhecer. Né? Um médium, uma pessoa, para que ela possa identificar se ela está sendo alvo ou não de uma interferência externa, é preciso que ela tenha uma comparação interna. Não é verdade? Então, se o pensamento vem dela, ou se o pensamento não vem dela. Porque a coisa mais fácil hoje, e aí eu acho que me solidarizo aí ao Flávio, o paciente espírita é muito difícil. É muito difícil, é o pior paciente que tem. Porque quando ele não encontra a culpa no outro, ele encontra ele no espírito. Aí quando a mãe não é culpada, o filho não é culpado, quando ninguém é culpado, aí ele... Inferno são os outros, né? Então, se não é, então são os espíritos. Né?
Então, esse mecanismo de transferência, de fuga, de projeção que Freud vai colocar, é um mecanismo de fuga. Sempre a gente vai encontrar. Então, como identificar? Nos conhecendo. Né? Tendo a humildade, né? Por exemplo, se passa uma moça de pouca roupa ou amostrando e a gente, né? ou vice-versa, passa um rapaz e vem aqueles pensamentos, antes da gente pensar que é um espírito obsessor, vamos pensar assim, eu não tenho esse sentimento? Não sou eu aqui, né? Que ando com as questões sexuais um pouco resolvidas ou mal resolvidas? Isso não é meu? Não é? Então, é importante a gente se conhecer nesse aspecto. Tá? Primeiro, direcionar a pergunta para nós. Por que eu estou sentindo isso? Isso faz parte de mim? Antes da gente apontar o dedo, aliás, quando a gente aponta o dedo, tem 4 apontados para nós. Né? Antes da gente fazer isso, a gente procurar ver. Ok? A outra parte da pergunta. Essa pessoa foi esperta, fez 3 perguntas numa só. Ela não vai poder perguntar mais nada até o final da reunião. O medo pode... Mas essa pergunta aqui também é legal. O medo pode ser fruto da forma como fomos educados? Nossa. Pode sim, ué. Claro que sim. Quando o Carl Gustav Jung vai falar sobre o inconsciente em 2 instâncias, né? O inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, vai fazer essa subdivisão aí, né? no inconsciente de Freud, ele vai falar exatamente isso, que a gente recalca várias coisas, né? Que o ego não processa bem, então ele joga ali para baixo. E que depois isso vai voltar através de um gatilho, né? Através de uma associação externa. Então, é possível, sim, que a gente tenha muita coisa de nossa criação. Eu diria, é possível não, eu diria que quase sempre a gente, às vezes, repete comportamentos. Né? Não só dos nossos pais, quanto também daqueles que tiveram uma influência direta no nosso processo de educação. Temos umazinha aqui para Flávio. Alguém pode dizer que não tem medo? Não, eu acho que a pessoa pode dizer, claro, a pessoa pode dizer o que quiser, mas assim, é uma pessoa que não tem consciência de morbidade própria, né? As pessoas assim que dizem que não tem medo, eu não tenho medo da morte, né? É claro que o medo da morte ele é intrínseco porque o nosso cérebro ele é mortal e o medo da morte ele é cerebral. Ele não é o espírito não tem medo da morte, o espírito morre, mas o corpo tem. O corpo tem porque a morte é o fim do corpo. Então, quando nós reencarnamos, nós estamos estruturados dentro desse padrão. Não dá para fugir dele, né? Só foge do padrão corporal os espíritos que reencarnam e passam uma grande parte do tempo quase que semi-desencarnados, porque eles vivem assim num estado de emancipação da alma. Lembra do capítulo sobre fala êxtase, emancipação da alma? A pessoa está meio emancipada. Isso acontece muito quando as pessoas estão assistindo palestra e falam assim, no meio da palestra eu senti que eu estava flutuando um pouquinho. Quem sai do corpo um pouquinho é um processo de emancipação da alma. E tem espíritos que reencarnados ficam muito tempo, eles ficam mais emancipados do que totalmente corporificados, né? Nos diálogos de Santa Teresa d'Ávila com São João da Cruz, ela dizia que ela entrava no período de deserto da alma, quando ela ficava reencarnada. Porque a maior parte do tempo ela estava fora, ela estava livre, né? Estava completamente liberta dessas pressões corporais, né? E a maioria de nós não, né? Paulo de Tarso viveu, por exemplo, os processos de emancipação, que ele dizia que ele ia até o terceiro céu, mas quando ele ficava assim muito preso no corpo, ele sentia as dores do corpo.
E ele sentia muitas dores, podia ter cálculo renal, algum espinho da carne pode ter qualquer dor dessa. Né? A pessoa fica filosofando, o espinho da carne, fica fazendo filosofia do que é. Não, o espinho da carne é uma dor, gente. Pode ser um cálculo renal. Eu tenho cálculo renal. Eu acho que o dele devia ser, que é muito enjoadinho. Então ele chamava o cálculo que é um espinho da carne, porque ele estava completamente sentindo as pressões do corpo. E as pessoas assim, que dizem que não tem é porque são inocentes. Né? É bacana, a inocência é bonito também. Eu não condeno a pessoa inocente, não. Só que, infelizmente, nós vamos ter que sair dessa inocência, né? Vamos ter que encarar nossos medos, as nossas raivas. A gente não pode congelar, coagular o medo e virar uma pessoa completamente paranoica. E não pode coagular a raiva e virar uma pessoa com ódio. Né? Porque aí sim o ódio é do espírito. A raiva é do corpo, mas o ódio é do espírito. O ódio é quando a raiva coagula. A gente não pode deixar ela coagular, ela virar uma coisa entranhada dentro de nós. Né? Flávio, só fazendo uma entrada. Na minha época de mocidade, em Três Rios, eu vivenciei uma situação muito interessante. Tinha uma senhora que limpava a nossa casa espírita, o Mendes em Três Rios, e ela não era espírita, mas ela falava o seguinte: eu não tenho medo de espírito, não. Aí uma vez, ela dizia: eu não tenho medo de espírito, não. Eu não sou espírito, não tenho medo, não. Ela limpava a casa. E sempre a casa não tinha ninguém, né? Interessante, a casa não tinha ninguém, porque quando ela limpava, ela tirava as cadeiras todas, arredava a mesa e passava o pano. Uma vez a mocidade espírita ficou uns jovens. Vai ter outra rodada, Daís? Vai ter outra rodada? Ai, passou muito rápido, pode continuar. Não deu, não estava no tempo, não sei o que aconteceu. Deu 40 minutos sim, Daís. Deu? Meu Deus! Samuel, tem certeza? Tem, deu 40 minutos. Jesus, o que é isso? É porque quando é bom, tudo que é bom, quando a gente está feliz e é bom, a gente tem a impressão que o tempo passa mais rápido. É igual férias. Férias passa e 30 dias passa num dia. Abra outra sala, Já viu, já? Tá aberta. Então tem que ver se o Evaldo vai entrar. Agora, Gisele está colocando lá pra gente que é para voltar. Samuel, nós não fomos nem avisados. Foi sim, apareceu um aviso. Fomos sim, Adaís. Eu acho que você estava emancipada. Eu nunca vi uma coisa que é sobre o medo tão engraçadinha. Mas aí, só terminando, aí essa senhora, então, ela limpava o centro, ela dizia que ela não tinha medo de espírito, tudo bem. Uma vez um jovem esqueceu o negócio e entrou por um outro portão lá e deixou cair um copo na cozinha. A senhora, simplesmente, ela quebrou a porta do centro e nunca mais voltou para limpar a casa. Aí perguntaram para ela depois: por que você não voltou? Aí ela falou assim: eu não tenho medo de espírito, mas sei lá, não tinha ninguém no centro, caiu um treco lá, ué. Então, agora... Só terminando isso aí que o Evaldo falou, eu uma vez tive uma faxineira ótima na minha casa. Ela era rápida, ela era eficiente, ela era muito boa. Mas uma vez eu deixei um livro no meu quarto que eu estava lendo algumas coisas do Hermínio Miranda sobre a reunião mediúnica. Eu estava querendo ver alguns detalhes que eu estava precisando me orientar mais. E todo mundo sabe o nome do livro dele sobre a reunião mediúnica, Diálogo com as Sombras. Quando ela viu esse livro na cama, ela nunca mais voltou na minha casa. Diálogo com as Sombras, não imagina. Então, assim, dizer que não tem medo pode ser também um mecanismo de negação, tá? Agora, olha só, gente, tinha 2 perguntas lá atrás que eu vou tentar resgatar. Se eu não lembrar, quem elaborou, entra aí me ajudando. Uma das perguntas... Uma foi Suzana. Dizia a respeito... E a outra foi Luanda. Luanda já colocou. Pensamentos negativos em alguns momentos da vida. Esses pensamentos invadem a mente. Como é que é isso?
Como é a pergunta? Não vi. A pergunta não era de Suzana. Suzana estava reproduzindo uma pergunta de alguém. Suzana, você está aí? Capaz ela não tá aqui, ó. Estou. A pessoa me enviou uma pergunta porque ela não estava conseguindo fazer a pergunta, entrar, né, para fazer. Ela me perguntou o seguinte: com frequência, ela tem muitos pensamentos negativos, das mais, né, e isso tira ela completamente do foco, até mesmo gerando um certo desespero diante de determinadas situações. Ela vem tentando trabalhar com essas questões, mas ela coloca que é maior do que ela, tá? Que ela não está conseguindo. E nesse período da pandemia, aí é que eu estou acrescentando, porque eu tenho contato muito com essa pessoa. Nesse período da pandemia, tudo isso está assim, efeito muito ruim para ela, porque ela realmente está se isolando com medo de tudo, entendeu? Pegar o vírus, em resumo, é isso. Deu para ouvir? Perfeito. Então, olha só, eu vou tomar aqui a pandemia, na verdade, ela mexe. Cada notícia que a gente tem de uma morte, sobretudo agora mesmo a gente teve na nossa cidade aí um político que faleceu, e cada vez que a pandemia vai trazendo para mais perto da gente uma pessoa que vai desencarnar, isso vai mexer com os sentimentos nossos. É natural. Todos nós, embora a gente já tenha desencarnado muitas vezes, e a gente conhece o mecanismo da desencarnação, mas existe uma força intensa dentro da gente, que é o quê? Uma força de conservação, de se manter a vida. Alguém aí, por exemplo, quer desencarnar? Estou oferecendo um passaporte, gente. Eu tenho muita coisa para pagar ainda. Alguém quer, por favor, se pronuncie aí. Os espíritos podem ouvir e alojar o vírus aí. Alguém quer desencarnar? Quem quer? Então. Porque mesmo que a nossa vidinha esteja ruim, né? Vamos botar lá, nós estamos lá, está lá mal no hospital lá, sempre vai existir uma vontade nossa de vencer, de viver. Isso é um estado de conservação, né? de estar presente na vida. Né? Então, a pandemia ela mexe com isso. Não é? Existe, Freud vai identificar na personalidade lá, quando ele vai estudar no inconsciente, o Eros, que é a força da vida, e Thanatos, que é a expressão da morte. Duas forças, né? O instinto da vida e o instinto da morte, que está presente conosco, não é verdade? Então, quando a gente tem a pandemia ceifando vidas, há um movimento no nosso interior. É importante a gente dizer isso. Quem é que não tem medo? Flávio já perguntava agora há pouco, todos nós temos. Isso mexe com a gente, de certa maneira. Tá? E aí, determinados sentimentos começam a nos ocorrer. Certo? Determinados sentimentos começam a nos ocorrer. Certo? Que são naturais. Então, o que a gente tem que fazer nesse momento? Conversar com eles. É importante a gente conversar com os nossos medos, certo? A gente conversar com eles. A gente tentar trazê-los a uma luz de raciocínio, de inteligência, sobretudo nós que somos espíritas, né? A gente fazer isso. A gente trazer eles para essa claridade, né? Vocês já viram, por exemplo, eu costumo dizer assim, até no ambiente terapêutico eu falo assim para as pessoas quando elas chegam muito assoberbadas, com medo de alguma coisa, eu digo assim, olha só, o que acontece com o inconsciente nosso? Vamos pensar numa criança, por exemplo. Se eu pegar uma vela, acender e botar uma mão na frente da vela, certo? E o que vai acontecer? Vai projetar na parede o quê? Uma sombra, não é isso? A gente brincou muito com isso, não brincou? Todo mundo. E aí a gente vai fazendo monstro, não é isso mesmo? Para a criança que está olhando a parede, o que ela vê? Monstros.
Não é verdade? Ela vê monstros. É assim que às vezes, agora mesmo, agora o Flávio falando sobre a fobia, sobre o pânico, não é? A pandemia, às vezes, ela nos leva, ela pega o nosso medo, que e nos dá uma proporção maior a isso. E aí, quando a gente percebe ou não percebe que isso está acontecendo, a gente tem que tentar, isso que Freud vai dizer na sua obra, para se curar uma fobia, tem que primeiro trazer a fobia para o medo. Porque com o medo eu converso. Eu queria acrescentar uma coisinha, Walter. Sim, Flávio. Na pergunta que a Suzana falou, a pessoa se refere a pensamentos que invadem. Isso. Né? Os pensamentos intrusivos, eles estão dentro da categoria da obsessão, que a obsessão na saúde mental não é obsessão espiritual, não. É um pensamento recorrente, que fica rodando, que é um disco arranhado. Né? Então, esse pensamento circular que não passa, que às vezes invade, que a gente pode chamar de pensamento intrusivo, é uma das formas do toque quando ele tem prevalência de obsessões. Né? Todo mundo fala em toque quando existe aquela prevalência de compulsões, né? São as manias. A compulsão são as manias que a pessoa tem de ficar lavando mão, verificando tudo. Essas são as compulsões. Mas tem pessoas que têm toques com prevalência de obsessões, que são as ideias que invadem, e são ideias, assim, muitas vezes, de conteúdo que fere a nossa noção do pudor, do nosso caráter. Então, são pessoas muito religiosas e que têm pensamentos assim de caráter muito bestial, né? Muito assim, terrível. E a pessoa pensa, meu Deus, como que eu posso pensar isso? Aí eu queria lembrar uma coisa a vocês, que no livro de Santo Agostinho, Confissões, ele revela isso, que ele teve um passado naquela vida, né? Evidente que outros teve também, mas naquela vida ele teve um passado de uma vida assim, muito, muito mundana, né? Com muitos prazeres. Na verdade, às vezes eu penso que ele era um pecador. Não, ele era um intelectual não cristão, né? E se dava ao prazer que todos os intelectuais dão, de viver assim na vida boa. E ele vivia na vida boa, né? E depois que ele se cristianizou, que evangelizou e procurou uma vida mais santa, santificada, né? Ele era invadido por pensamentos e muitas vezes por sonhos. E aí, nas confissões dele, ele faz uma confissão e, ao mesmo tempo, faz uma pergunta a Deus. Se ele continuava sendo culpado daqueles pensamentos intrusivos, daqueles sonhos involuntários. Né? E uma vez uma pessoa espírita me perguntou isso também. Eu respondi isso, não, isso aí é um eco. Os pensamentos intrusivos e os sonhos são ecos do nosso passado. Né? É o movimento inercial do nosso pecado passado. Né? Ele ainda está presente na forma de ressonâncias dentro da nossa mente. E eu acho que, infelizmente, eu falar como médico, né, pode divergir alguma coisa de Evaldo, que tem voltado mais para a questão do verbo, da palavra, né? Mas eu trato o toque com remédio. Por quê? Porque descansa, entendeu? A pessoa esgota o pensamento intrusivo, esgota e a pessoa depois acaba cometendo certas coisas que ele não quer cometer também, né? Falar certas coisas que ele não queria falar, e isso é depois do esgotamento. Então, assim, ele dá um conforto, um alívio àquele pensamento circular que tem reentrada contínua. Eu acho que é um alívio. É assim que eu penso.
Com certeza, ô, Flávio, eu concordo. Eu não pensava assim quando eu era do bem, né? Então, todo mundo sabe, eu fiquei 20 anos fazendo a medicina do bem. E já estou há 17 anos praticando a medicina do mal. Mas quando eu era do bem, da parte do lado bom da força, eu era homeopata, eu não dava remédio nenhum, né? Agora que eu estou no lado negro da força, pronto, estou enchendo todo mundo de tarja preta. Só queria Eu vou dar. pagar por isso. Evaldo vai falar alguma coisa agora? Eu queria deixar relatada aqui uma frase de Freud importante, que é o seguinte: ele fala assim, a voz do inconsciente é sutil, mas ela não descansa até ser ouvida. Então, é muito importante isso. É verdade. O Flávio tem toda a razão, então, na situação de toque, numa situação de depressão, a gente tem que dar o alívio, tem que realmente usar, mas o inconsciente precisa, de alguma maneira, ser ouvido. Se ele expressar, ele precisa expressar, né? Porque as causas mais profundas, se resolvida a questão medicamentosa através do toque, ela pode transbordar essa borda em outra área da personalidade dele. Pode estar, então é importante estar atrelado às duas coisas aí, ok? Só isso. Pessoal, nós já estamos 19h35, nós temos duas perguntas aqui. A primeira, porque botaram novamente aqui agora, depois que a gente entrou, vocês já até responderam, mas vamos aqui ver se vocês vão acrescentar mais alguma coisa. Fobias de lugares fechados que não existiam na juventude e na idade adulta surgiram. Como se analisar esse caso? Abriu o arquivo, né? Abriu o arquivo. Exatamente. Abriu o arquivo. Gostei disso. O arquivo estava fechado. Alguma coisa foi lá e pac, abriu. Um gatilho seria, Flávio? Hã? Seria uma coisa que funcionou como gatilho, é isso? É um gatilho, era uma coisa... Eu acho que toda fobia é um trauma de outras vidas, né? Pode ser dessa vida também, mas a gente sabe que muita coisa da gente é do passado. E eu tenho, assim, a impressão, isso não é uma certeza, não, nem li isso na literatura, não. Eu tenho a impressão que o que causa mais fobia para nós foi o que nós fizemos ao outro do que o que nós passamos. Porque se eu passei uma coisa, eu vou ficar sofrendo aquilo todas as vidas, então nunca vai acabar. Agora, se eu fiz e aí eu sofro, pelo menos aquilo vai equilibrar meu ponto de meu equilíbrio perispiritual, e eu já posso reencarnar uma coisa sem aquela fobia, né? Porque eu já esgotei aquele karma, né? Eu acho. Pessoal, nós temos uma outra pergunta aqui que diz o seguinte: tenho muito medo de fracassar. O medo é tão grande que às vezes prefiro nem tentar. Isso pode estar associado à infância traumática que eu tive? Vamos lá. Vamos... Evaldo ou Flávio? Qual? Eu vou responder, Daísa, porque eu tenho que entrar numa palestra às 8 horas, né? Tem que estar alugando. Depois até o Flávio pode continuar, eu já respondo e já vou me despedindo também de vocês aí, agradecendo, né? Repete para mim a pergunta, Daísa, para ir bem no foco mesmo. O medo do fracasso pode ser um trauma. Pode sim. Pode ser um trauma e pode ser uma fuga. Tá? Pode ser um trauma que a ou pode pessoa ser uma prefere fuga. nem tentar. O que acontece? Ela não consegue nem tentar, né? Então, pode estar ligado a alguma situação traumática, e essa situação traumática pode estar ligado também ao que na psicanálise a gente também chama de crenças limitadoras. Às vezes alguma coisa que na infância essa pessoa ouviu, entendeu? E aí ela cria uma crença limitadora, certo? Inconsciente. Vou citar exemplo para vocês.
uma criança que, por exemplo, durante sua infância, ela foi chamada de burra pela professora, aos 5 anos de idade. Isso foi muito forte mesmo, tá? E ela não tinha a maturidade para poder reagir, então ela guardou aquilo dali. E acontece depois uma outra situação, numa prova, por exemplo, que ela vem a fazer, em que novamente isso vem a ocorrer. Ela vai novamente perceber-se como burra. Essa pessoa futuramente pode se sentir incapaz. Inconscientemente, ela incorporou aquilo dali que ela não é capaz, né? Certo? E aí, isso vai ficar como uma crença limitadora na vida dela. O que tem que se fazer? Se chegar aí a esse acesso desse trauma ou desse algo que ocorreu e ressignificar isso, certo? Com ela. Trocar essa emoção. Soltar, liberar, soltar as amarras. Né? E aí, quando ela traz isso para o consciente e ela elabora isso terapeuticamente, a partir daí ela se, vamos assim dizer, destrava a vida. Ok? Evaldo vai sair, a gente já vai agradecendo a Evaldo, né? Ao próprio Flávio, que ainda vai ficar mais um pouco com a gente. E nós vamos deixar o grupo dizer para a gente, no final, se gostariam que a gente fizesse essa roda, né, com esse mesmo tema, de uma outra oportunidade para que a gente continuasse ouvindo os dois companheiros e mesmo fazendo perguntas. Só lembrando, Adaís, antes de sair, né, que a ideia de se trazer o medo, mas a gente pode estar abrindo para ansiedades e outras coisas que o grupo estiver propondo aí. Então, eu já estou me despedindo. Eu quero agradecer muito, muito ao Flávio, viu, por ter aceitado o convite, viu, Flávio? Eu não terminei o doutorado, não. Beleza, por estar aqui participando com a gente. Agradecer a todos vocês, que a gente não consegue ver aqui todos, né? E dizer que é sempre muito válido a gente estar trocando ideia, que aconteça isso sempre, que a gente sempre esteja conversando, né? E aprendendo junto. Tá? Muito obrigado, que vocês possam ficar com Deus em paz e que a reunião possa prosseguir aí. Um abraço para todos aí. Fiquem com Deus. Isso aí. Flávio, eu gostaria de voltar num ponto que você tocou em 2 momentos, que é quando você fala e Evaldo também falou a mesma coisa, da dificuldade do espírita de lidar com as suas questões íntimas, psicológicas, querendo se fazer de forte e, às vezes, até, né, escondendo as suas dores por conta dos julgamentos no ambiente espírita. Eu acho isso é uma questão que eu tenho ouvido bastante em alguns encontros que tem tido no CERJ sobre isso. Pessoas que têm depressão, são trabalhadores, Tem vergonha de falar, né? Têm depressão, tem uma tristeza, né, que vai além de tristeza, que chega na questão da depressão, mas muitas vezes, por não encontrar esse ambiente acolhedor dentro do movimento espírita, a pessoa acaba ficando com aquela dor só para ela e vivendo situações bastante difíceis. E nesse momento de pandemia, né, eu acho que é muito importante a gente estar trabalhando sobre isso, a necessidade dos trabalhadores das casas espíritas serem acolhidos. Né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Não, eu queria falar primeiro de um sentimento muito ruim que está dentro de mim agora, é inveja. Eu estou com inveja de Estevão, esparramado numa mais de 20 colchões e almofadas, negócio digno de uma rainha do Egito. Isso é um sentimento nada nobre, a inveja. E você conheceu esse garoto pequeno, né, Flávio? Foi criado a bolinha, no tempo que eu era do bem. Pois é. E a gente tem saudade das suas bolinhas, né? Ai, meu Deus. Nos ajudavam. Eu não sei,
Eu nem vou